Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 29 e 30 do curso de Biologia 2 e o assunto dessa aula será algas. Bom, nas aulas anteriores a gente está vindo de zoologia. A gente estudou os vírus, estudamos também os protozoários, as bactérias e iremos estudar as algas na aula desta semana. Bom, algas é um micro-organismo unicelular que tem a sua estrutura muito parecida com uma bactéria, mas ela tem bastante diferença. Por quê? Porque ela tem uma capacidade de produzir glicose com os seus cloroplastos. Então, ela produz glicose e oxigênio. Existem vários tipos de algas e a primeira é a Euglanophyceus. Não apresentam parede celular, pode se comportar como organismos heterótrofos na ausência de luz. Tem como exemplo a Eulana sp. Tem a Chlorophyceus. São consideradas ancestrais das plantas clorofíceas que têm cloroplasto. Tem maior número de espécies em água doce. São componentes do fitoplâncton. São as algas verdes. Você lembra que o fitoplâncton é formado por algas e algas do meio marinho, do plâncton marinho. Então é o maior produtor de glicose, maior reserva de alimento para os peixes e também maior produtor de oxigênio. As clorofíceas são as algas verdes que a gente vê em muitos litorais do Brasil. Tem as feofíceas, podem ser consideradas as maiores algas, são as algas pardas. São aquelas que pegam na nossa quando a gente está em Santos, quando está no Nordeste, a gente fica cheio de água. São as feofíceas, são aquelas pardas, que a gente pensa que é sujeira. Então, as feofíceas são as maiores algas. Tem também as rodofíceas, são as algas vermelhas, que tem um problema ambiental com excesso de rodofíceas. Tem as crisiofíceas, ou diatomáceas, são componentes do fitoplâncton, são as algas douradas. Elas brilham porque elas têm uma estrutura bastante interessante que iremos estudar já. E tem as pirrofíceas, as dinoflagiladas, aquelas que está representado aqui, ó. Essas dinoflagiladas causam as marés vermelhas, são componentes do fitoplâncton, são as algas de cor de fogo. As pirrofíceas, então, as que causam dano para o ambiente com o seu excesso, não é a rodofíceas, é a pirrofíceas, as dinoflagiladas. Bom, aqui está uma estrutura de uma Euglanophyceus. Ela tem um flagelo, tem um glânulo de reserva energética, tem um vacúolo contrátil. Para que o vacúolo contrátil existe? Justamente porque ela vive em água doce, e ela vive em água doce, ela é hipertônica em relação ao meio, o que faz com que a água entre dentro dela. Para ela não explodir, ela precisa de um vacúolo contrátil para tirar essa água de dentro dela, porque o meio que ela está é hipotônico e ela é hipertônico. Então, a água por osmose tende a entrar dentro dessa água e ela tem o vacúolo contrátil para tirar esse excesso de água dentro do seu organismo. Tem os plastídeos, que são onde está a capacidade de fotossíntese, plastídeo, onde está os plastos. Tem o núcleo e o nucleolo. Tem o núcleo, o DNA e o nucleolo. E tem algumas têm um envoltório ou película. Pode ser uma parede celular ou uma estrutura feita de sílica, por exemplo. Aqui a gente pode ver uma foto melhor de uma alga. Ó. Tem a membrana interna, tem a membrana externa, tem o DNA do cloroplasto, ribossomos, estroma, tem os tilacoides, tem a junção dos tilacoides, o grânio. Então isso aqui é um cloroplasto, é justamente uma alga clorofícia.
que ela tem os cloroplastos e é até verde. Então elas produzem muito oxigênio, principalmente no meio marinho. Elas são realmente pulmão do mundo, as algas. Aqui estão as diatomáceas, tem uma carrapaça de ciliosa dotada de orifícios. Então ela brilha. Isso permite sua proteção e a realização de trocas de materiais com o ambiente. Então a silica ela tem um aspecto mais duro. E tem também as dinoflageladas, são abundantes na superfície do mar. Algumas espécies emitem luz, apresentam bioluminescência. Então as dinoflageladas, aquelas que ocorre o processo de maré vermelha, portanto pirrofícias dinoflageladas são a mesma coisa. Elas brilham no escuro, elas têm bioluminescência. Bom, vamos para uma célula típica de alga. Tem a parede celular, apresenta na maioria, euglagênias não apresentam parede, então só uma que não apresenta parede celular. A presença de plastos, algumas realizam fotossíntese, algas realizam fotossíntese. E tem a carioteca, né? Carioteca são quando as algas são eucariontes, então tem um núcleo delimitando o material genético, porque as algas são eucariontes, ok? Características gerais, tem cariotecas, portanto são eucariontes, assim como as plantas são também eucariontes. Número de células uni- ou pluricelulares, parede celular de célula, agar, que a gente come, alginita e sílica. Reservas, amido, óleo, porque elas já são o caminho dos vegetais, né, das plantas, das briófitas, pteridófitas, gimnospermias e angiospermas. São clorofilas no entorno dos plastos, tem outros pingamentos, porque tem cores diferentes, tem a pirrofícias, tem a ferrofícias, que tem cor parda. A nutrição é autótrofas fotossintetizantes, portanto, realizam respiração celular, assim como todos os organismos. O ambiente com água e luz, porque ela não tem tecido, então ela precisa da água para sobrevivência. Ou em solo úmido ou com líquens também, né? Com fungos, formando os líquens. A reprodução é bastante diversificada, as águas unicelulares apresentam cisparidade. Há diferentes tipos de ciclos com reprodução sexuada. Então ela se reproduz tanto assexuadamente como sexuadamente. A importância das algas: industrial, alginato de feofícias, produção de sorvetes e cosmético. Agnar, produção de doces e meios de cultura. Diatomito, as diatomáceas, produções de rocha silicosa porosa, explosivos, filtros e polidores. Alimentar, algas comestíveis, clorofícias, feofícias e rodofícias. As algas verde, as algas pardas e as algas vermelhas a gente come. No sushi a gente come as clorofícios. Ecológica, fotossintetizantes, portanto do fitoplâncton, algas e cianobactérias, maior produtor de oxigênio. E a maré vermelha pelas dinoflageladas, a pirrofícias. Quando ocorre o excesso de pirrofícias no mar, essa pirrofícia produz um gás, e esse gás é tóxico. Ele pode matar todos os animais, tanto na terra, portanto, se o humano está lá, ele pode também morrer, como também no meio marinho. Então, ele mata todas as pessoas que estão ao seu redor com sua produção, as algas pirrofícias dinoflageladas. Vamos para as questões. 1. Universidade Estadual do Ceará, 2015. Atente às seguintes afirmações sobre as algas. Diatomáceas, cianofícias e clorofícias são grupos representados por espécies de algas exclusivamente fitoplânctas. Não. Não. O fitoplâncton, não. As cianofícias e clorofícias pode ter também com líquens, né? Com os fungos. Então, 1 é falso. Pode tirar a letra A e a letra C. 2. Não possui tecidos e órgãos especializados, portanto, não desenvolve raiz, caule, folha e nem flor, assim como nas pteridófitas. Bom, também não, né? As pteridófitas, elas têm folha, tem caule e tem raiz, né? 2 é falso. Então, A, C, B é falso, então fica com D. D é verdadeiro. 3 e V é verdadeiro. Pode ser encontradas diferentes espécies no solo, associadas a outras plantas, em água doce ou água salgada. Sim, as algas podem ser.
As algas, principalmente as unicelulares pertencentes aos fitoplânctons, são responsáveis por mais da metade do gás oxigênio liberado diariamente na Terra. Correto. 1, letra D. 2. Universidade Estadual do Ceará, 2006. As algas são seres autótrofos, eucariontes, uni- ou pluricelular portadores de clorofila, além de outros pigmentos envolvidos no processo de fotossintético, representado por grande variedade de espécies. Sobre esses organismos, considere as afirmações abaixo. Ocorre em ambientes marinhos ou de água doce, bem como em ambientes terrestres úmidos. Sim, verdadeiro. São importantes membros do fitoplâncton e constituem a base da cadeia alimentar do ecossistema aquático. Verdadeiro. Apesar de importantes do ponto de vista ecológico, são pouco aproveitados economicamente. Falso. Aproveitado economicamente em vários fatores. São os principais responsáveis pela produção de oxigênio na Terra. Verdadeiro. 1, 2 e V. Letra C de casa, 1, 2 e 4. 3. Enem 2011. A utilização da técnica de cultivo integrado de animais e algas representa uma proposta favorável a um ecossistema mais equilibrado. Por quê? Vamos para o enunciado, então. Certas espécies de algas são capazes de absorver rapidamente compostos inorgânicos presentes na água, acumulando-os durante seu crescimento. Essa capacidade faz com que se pensasse em usá-las como biofiltradores para a limpeza de ambientes aquáticos contaminados, removendo, por exemplo, nitrogênio e fósforo de resíduos orgânicos e metais pesados provenientes de rejeitos industriais lançados nas águas. Na técnica de cultivo integrado, animais e algas crescem de forma associada, promovendo um maior equilíbrio ecológico. Então vamos para a letra A. Os animais eliminam metais pesados? Não, os animais não eliminam metais pesados. Não. Os animais eles acumulam metal pesados. Falso, já de início. Letra B. Os animais fornecem excretas orgânicas nitrogenadas, sim, que são transformadas em gás carbônico pelas algas. Não. São transformadas em... as excretas são transformadas em DNA, né? B, falso. Essa é a letra 3. Então vamos para a C. As algas usam os resíduos nitrogenados liberados pelos animais e eliminam o gás carbônico no fotossíntese, usado na respiração aeróbica. Não, na fotossíntese eliminam oxigênio. Falso. D. As algas usam os resíduos nitrogenados provenientes do metabolismo dos animais e durante a síntese de compostos orgânicos liberam oxigênio para o ambiente. Exato. Letra D para a terceira questão. As algas aproveitam os resíduos do metabolismo dos animais e durante a quimiossíntese, não, as quimiossíntese quem faz é bactéria, não é a alga. A alga faz fotossíntese. Então, letra E é falso também. Então, letra correta, D de dado. Enem 2013. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade dos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesses ambientes, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Só tem um produtor e as algas, né? O resto é tudo consumidor. Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são a produtividade líquida. Produção primária líquida é do produtor das algas. Então, letra B de bola, ok? Então, deixa o like, compartilha e até a próxima aula de Biologia 2. Tchau, tchau.